Fala pessoal, este vídeo que você está vendo é apenas um trecho de um bate-papo super bacana que rolou lá no nosso podcast. Se gostou desse corte, vai lá e assiste a entrevista completa no nosso canal oficial. O link está aqui na descrição. Falando um pouquinho da ciência e falamos um pouco antes da gente começar, vou repetir a minha pergunta de uma pessoa leiga para, como você disse, que foi mais espiritual, mental. Mas a gente tem a informação de que quando a pessoa fica paralítica ou tetraplégico, não tem volta, não tem cura. E assim, aparentemente, sem noticiar algo como um case de sucesso, como algo que deu certo. Cara, explica pra nós como isso acontece, porque... Para mim, eu só consigo colocar um milagre né, nisso tudo. Mas explica um pouquinho pra gente entender mais de você isso, cara. Sim. A lesão medular é muito complexa, né? E, eu conheço pessoas que lesionaram as mesmas vértebras minhas e com respostas e recuperação totalmente diferentes. Então, para a medicina tradicional, aquele neurônio que foi lesionado, você não recupera mais. Mas os novos estudos, a nova visão, fala que a cada dia a gente tem 6 mil novos neurônios no nosso corpo. Então, quando eu vi essa notícia, eu entendi como, uau, eu tenho 6 mil novas oportunidades todo dia. Então, o que você pensa, o que você acredita, o que você treina fisicamente, você vai pegar e vai guiar, você vai ser um líder desses 6 mil novos neurônios ali, dessas 6 mil novas possibilidades. Né? Você vai direcionar. Então, desde o começo, quando eu comecei a treinar mentalmente, o que eu estava fazendo? Eu nem sabia. Eu estava fazendo porque eu era praticante de yoga há 6 anos já, quando eu acidentei. Antes do acidente. Antes do acidente. Comecei com 20 anos de idade. Hoje sou praticante há 14 anos já, então. Então, eu já trabalhava muito essa questão mental, esse filme fala muito disso. Eu já tinha lido livros sobre isso. Então, eu pensava, eu vou mandar a informação. Ela ainda não está chegando, o movimento não está saindo, mas uma hora isso vai acontecer. É assim para tudo, igual quando você vai dirigir carro e mudar a marcha, você não tem aquele caminho neural. Então você fez uma vez, um fio de cabelo, fez 2 fios, até você fazer aquilo milhares de vezes e se tornar uma corda grossa e forte. Então ali você criou um caminho neural, aí aquilo fica automático, você não precisa pensar mais para frear, para dirigir, para acelerar ou para mudar de marcha. Hoje os carros, a maioria são automáticos, né? Mas você não precisa mais, aquilo se tornou automático. Hábito, né? Então, tudo que você vai reforçando vai virando um hábito e vai entrando no automático. Tem um estudo que fala que com 35 anos, 95% do que a gente é subconsciente, é automático. A gente está consciente, na verdade, só 5% do dia. Porque a gente é uma máquina de repetir padrão. A gente vai criando esses hábitos, esses caminhos neurais, e aí a gente vai repetindo isso no automático diariamente. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar esses novos caminhos neurais. Uma outra coisa que me ajudou muito também foi o atleta que eu era. Desde os 14 anos de idade, eu tive uma vida regrada, eu tomei bebida alcoólica pouquíssimas vezes na minha vida, eu nunca usei droga. Comecei a praticar yoga lá com 20 anos, comecei a ler assiduamente com 16 anos. Então, o meu corpo tinha muita memória neuromuscular. Eu era um cara muito saudável, eu era um super-humano realmente, e eu tinha muita memória neuromuscular. Então, quando eu comecei a fazer a fisioterapia, quando eu comecei a mentalizar, eu fui ativando essas memórias, e essas memórias me ajudaram muito também. Então, lesionou aqui, a informação sai do cérebro e para aqui, não chega lá. Só que tem um outro conceito novo também, que é o da mente estendida. Tem até um livro que chama The Extended Mind, que na verdade a informação ela não sai só do cérebro. Todo o nosso corpo é uma rede neural gigantesca, de trilhões de conexões, de bilhões de neurônios e de trilhões de conexões diárias. Então, quando você anda, o seu pé, você não precisa pensar, o seu pé está lendo o terreno. Se tem um obstáculo ali, o seu pé simplesmente vai passar
sobre aquele obstáculo, vai desviar dele. Então, esse conceito da mente estendida explica muito por que eu ando. Porque eu não... É muito consciente, eu estou ali tentando corrigir os movimentos agora para voltar a correr. Esse é o meu maior desafio, porque eu faço muito consciente certas coisas. E aí, para eu correr, eu tenho que estar tão treinado que aquilo aconteça de forma automática, de forma inconsciente. Então, esse é o maior desafio hoje. Então, foi isso que... Foi isso que aconteceu e que eu fiz na prática aí. Mandando a informação da mente para baixo, através do pensamento, das mentalizações, e o meu corpo respondendo também através dessas memórias que eu tinha muito, né? Por pedalar 100 km por dia aí em determinadas épocas do ano e ter 12 anos de treino e de rotina de atleta de alta performance, isso me ajudou totalmente, né? Tem algumas coisas até que eu anotei aqui, quando você falava, para lembrar, que a gente tem que agradecer até aquilo que a gente acha que não está sentindo. Sim. Né? Porque quando a gente fala assim, pô, você está sentindo o dedinho da sua mão, o mindinho? Ah, agora eu tô. Ah, mas você tá porque eu falei. Né? A pessoa vai sentir porque eu falei. Sua consciência foi Porra, mas agradece a tudo. Porque se você só agradece quando você sente, então você só agradece quando você sente dor. Né? Você sentiu a dor e fala, ufa, eu tenho aqui, nossa, agora eu vou agradecer. Né? Então, eu acho que tem que agradecer. E a questão da mente estendida que você falou também, é muito engraçado que a mente ela faz você ter a sensação daquilo que você também imagina. Sim. No seu caso, você fez para coisa boa. Sim. Eu estou lá, eu estou fazendo abdominal, eu estou não sei o quê. Mas tem aquela que você faz que é do cara, eu já ouvi não sei se foi reportagem, uma história, do cara tá numa mesa de hospital e falar que tava pingando sangue e o cara... ia morrer. Exato, né? Entendeu? Então, assim, aquilo que você faz a sua mente acreditar é aquilo que se torna como verdade. Sim, a mente é atemporal e para ela não existe mentira, para ela tudo é verdade. Então, o que é um trauma? Uma questão negativa que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás... E se você tem um gatilho que aciona aquele trauma, você volta lá, você revive tudo o que você reviveu, ainda que tenha passado 20 anos, 30 anos, 10 anos. Então, a sua mente leva e você revive, sente tudo aquilo e o seu corpo dispara todos os hormônios e todas as questões negativas referente a isso. Então, a questão da mente disciplinada aí é muito importante para isso, para você não ficar vivendo no passado, porque senão nesses 35 anos, esse 95% aí subconsciente, você está vivendo o seu passado, e aí os resultados são os mesmos do passado, e aí como que você vai mudar os seus resultados, a sua qualidade de vida, e atingir novos resultados, novos objetivos? Se tornando uma nova pessoa, pensando diferente, quebrando esses ciclos aí, saindo automático. Isso serve para a vida, né? Para tudo. Para a vida, porque a gente está falando no caso do acidente, mas isso serve para tudo, no seu trabalho, na sua família, né? Você falou de ser um atleta que você foi... Que muita gente fala assim, cara, você morreria pela sua família? Nossa, lógico que eu morreria pela minha família. Tá, mas então... Por que você não vive pela sua família? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Por que você não faz isso para poder ter longevidade com os seus filhos, né? Ah, não, eu só morro pela minha família. Eu morro. Egoísmo, eu entraria numa bala pelo meu filho. Tá bom, você entraria, mas você tá se cuidando pelo seu filho? Você tá indo lá se cuidar, ter um condicionamento físico, não falo nem por estética, falo por questão de saúde pelo seu filho. De defender eles. Você entendeu? Se seu filho sair rolando aqui numa calçada, você consegue correr para pegar ele e segurar na mão dele? Você está preparado para isso? Então, eu acho que o que você falou é exatamente isso, cara. Tem que pensar no seu contexto geral, sua família, todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que mais me inspiram, assim, a chegar aos 100%, a melhorar diariamente, é isso. É ser um pai cada vez mais presente na vida das minhas filhas. Eu tinha uma de 2 anos e meio na época do acidente, hoje ela tem 11. Agora fui pai recentemente, tem uma menina aí vai fazer 8 meses agora. Então, as minhas filhas
são as minhas maiores fontes de motivação. Eu falo até nas palestras que elas são o meu porquê, né? Então, você ter grandes porquês vai te levar muito mais longe. E as minhas filhas são as minhas maiores fontes de motivação e as pessoas que me motivam a me tornar um ser humano melhor e a melhorar fisicamente também, diariamente, porque eu quero levar elas para viverem experiências autênticas e ser um pai presente na vida delas. Então, tudo isso, e proteger elas. Esses momentos de dificuldades é o que faz as pessoas ficarem mais fortes, né? A gente fala, quando você erra que você fica forte, quando você se torna num problema, sofre um acidente. Mas, assim, é legal você vir contar essa história para a pessoa não precisar passar por essa dificuldade, mas aprender com a sua dificuldade. Sim. Você se tornando um exemplo, uma pessoa de inspiração para essas pessoas. Então, a história do outro é legal para fazer com que a pessoa não precise passar por esse momento de adversidade, né? Aqui no livro eu conto a história que... Vai dar spoiler, hein? Tem muita história aí. Mas a avó de um dos meus personagens, tem um depoimento dele no livro também, ela uma japonesinha de 1,5 m, e ela falou uma coisa para ele que ele contou para mim, e que eu levei aquilo para a vida. Ela falava, você não precisa beber da água do mar para saber que ela é salgada. Então, não espere sofrer na sua própria pele para aprender certas coisas. Tem 2 formas de aprender. Uma é pela dor e a outra é pelo amor, ou pela sabedoria, né? Então, você aprender com a experiência dos outros é a forma muito melhor e agradável de aprender. Então, não espere... Não vai lá beber a água do mar, não, para saber que ela é salgada. Vai ver sua pressão não vai Sua pressão vai explodir.